Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre isometria. Vamos começar considerando dois espaços euclidianos e uma transformação linear de U em V. E vamos dizer que essa transformação linear é uma isometria toda vez que ela preservar produto interno, ou seja, quando a gente tiver quaisquer dois vetores do espaço de saída U e a gente fizer produto interno entre eles, vai ser igual ao produto interno quando o T levou esse U1 e o U2 no espaço de chegada, que é o espaço V. Então, o produto interno entre T de U1 e T de U2 vai ser igual ao produto interno de U1 por U2. Ok. Só que, às vezes, tem um jeito mais fácil da gente verificar que uma transformação linear é uma isometria, sem ser por essa igualdade, que é o seguinte: a gente tem um teorema que diz que são equivalentes as seguintes afirmações, caso eu tenha U e V espaço euclidiano e uma transformação linear de U em V. T vai ser uma isometria, sei somente se T de U é a norma de T de U é a norma de U para qualquer U no espaço de saída, ou seja, a isometria preserva o tamanho do U, quando ele chegar pela T no espaço de chegada, ele vai ter o mesmo tamanho que quando ele estava no espaço de saída. E aqui, T de U menos T de V, a norma de T de U menos T de V, vai ser igual à norma de U menos V, ou seja, isso aqui é a distância de T de U até T de V, certo? E do outro lado, eu tenho a distância de U até V. Isso está me dizendo que se eu tiver uma isometria, a distância é preservada. As distâncias entre os vetores no espaço de saída são iguais às no espaço de chegada. Então, a distância de U até V é igual à distância de T de U até T de V. E se eu tiver um conjunto ortonormal no espaço de saída, quando eu levar cada um desses elementos do conjunto do espaço de saída no espaço de chegada, pela T, os T's desses elementos vão ser também um conjunto ortonormal. Para a gente provar esse teorema, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos mostrar que 1 implica 2, 2 implica 3, e 3 implica 1. Com isso, a gente prova a equivalência entre 1, 2 e 3, e a gente vai provar também que 1 sei somente ser 4. Ok? Então, a gente vai provar essas implicações. Vamos lá, vamos começar provando 1 implica 2. Para mostrar que 1 implica 2, a gente quer partir que T é uma isometria, quer mostrar que a norma do T de U é a norma do U. Então, como T é isometria, por definição, preserva produto interno, então o produto interno de U por V vai ser o produto interno de T de U por T de V. Ok, em particular, se eu tomar U igual a V, eu vou ter aqui, ó, T de U igual a V, então esse vai ser T de U de novo, que eu vou ter aqui, né, aqui, ó. E aqui eu coloco U igual a V, e eu sei que isso é a norma de U quadrado. Portanto, eu tenho esse azul igual a esse azul aqui, quando eu tirar a raiz quadrada, eu vou ter necessariamente isso aqui. Então, provamos que 1 implica 2. Agora, vamos provar que 2 implica 3, ou seja, quando eu tiver essa igualdade, então a norma de T de U menos T de V é igual à norma de U menos V. Vamos lá, a gente sabe que T é linear, por isso, quando eu escrever norma de T de U menos T de V,
eu posso escrever dessa forma, porque pela linearidade da t, isso aqui é igual a t de u menos t de v, certo? Mas o t de alguma coisa em norma é igual à norma da tal coisa, que é o que a gente tinha aqui, ó. Se isso vale para qualquer vetor, em particular vale quando o que a gente tiver aqui for o menos v. Então aí o que eu tiver aqui vai ser o menos v. É isso que eu estou usando para falar dessa igualdade aqui, ó. Com isso a gente provou então que norma da diferença de t de u e t de v é a norma da diferença de u e v, tá? Então a gente está mostrando então que na verdade preserva a distância também, né? Agora vamos mostrar que 3 implica 1. Tá, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que t de u mais t de v é igual a t de u menos t de v, porque eu posso tirar esse menos 1 aqui para fora pela linearidade da t. Então eu posso escrever essa igualdade. E daí a gente sabe, pela hipótese 3, por causa do t de u menos t de outro vetor, a norma dele vai ser igual a diferença entre esse vetor, que é o u, menos esse vetor aqui, que é o menos v, que é isso que a gente escreveu exatamente aqui. E isso também é verdade que é U mais V, a norma de U mais V. Então, provamos que isso aqui vale, mas ainda não provamos o 1, ainda não provamos que é uma isometria. Por outro lado, a gente sabe que a gente já provou anteriormente propriedade de produto interno, que produto interno de um vetor por outro é 1/4 a norma ao quadrado da soma menos a norma ao quadrado da diferença. A gente já tinha provado isso na aula de produto interno. Tá, agora a gente então sabe que essa igualdade é verdade, a gente vai usar o que a gente fez aqui em cima, olha. A norma da soma de t de u com t de v vai ser u mais v, que eu vou colocar no lugar disso aqui, ó. Então, olha, vou colocar no lugar disso aqui, e analogamente, isso aqui, pela nossa hipótese, é verdade que é igual a esse pedaço aqui. E isso tudo aqui, novamente, usando a mesma propriedade que a gente usou para colocar essa igualdade, isso aqui vai ser o produto interno de U por V, portanto, então a gente está mostrando que preserva produto interno, então é uma isometria, tá? Agora a gente vai provar que 1 implica 4 e 4 implica 1. Para 1 implica 4, a gente considera que a gente está com um conjunto ortonormal do espaço de saída, portanto, é verdade o seguinte, é verdade que o I por uj é o delta de Kronecker, que é delta IJ, que é 1 caso o I seja igual ao J e 0 caso contrário. O que a gente quer mostrar é que o conjunto do T de U1 até 3 pontinhos aqui, 1, 2, 3 pontinhos, até o T de UN é ortonormal. Para isso, então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que T de UI por T de UJ é o delta de Kronecker também, porque a gente quer que seja 1 caso I seja igual a J e 0 caso contrário. Tá, mas a gente está assumindo que 1 é verdade, ou seja, T é uma isometria. Esse T é uma isometria, ela preserva produto interno, então isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó. Então vai ser 1 caso I
seja igual a J e zero caso contrário, então vai ser ortonormal. E é isso, então, que a gente escreveu aqui. Como ter uma isometria, vale essa igualdade aqui. E como esse conjunto aqui é ortonormal, vale essa igualdade aqui. E o delta e J é o 1 caso os índices sejam iguais e 0 caso os índices sejam diferentes. Então, o conjunto que é T1 até TUN é um conjunto ortonormal. Então, agora só falta a gente provar que 4 implica 1. A gente vai, então, assumir que toda vez que a gente tem um conjunto ortonormal no espaço de saída, o conjunto que é formado por T de 1 até T de N também é ortonormal. E a gente quer provar que vale o 1, ou seja, que tem uma isometria. Então, por hipótese, isso aqui é um conjunto ortonormal, então a gente vai pegar dois vetores quaisquer no U, esses vetores são escritos como combinação desses U1, UN, porque é uma base ortonormal, então eu posso escrever dessa forma, e posso escrever dessa forma. Para o U eu tenho coeficientes A1 até alfa 1 até alfa n, e para o V eu tenho beta 1 até beta n. Tá bom. Agora, então, a gente quer calcular o seguinte, quer calcular T de U por T de V. E a gente quer mostrar que isso aqui é igual a U por V. Daí a gente vai ter mostrado que T é uma isometria. Então, vamos por cada pedacinho. O T de U por T de V vai ser T desse cara aqui, e eu aplico T aqui, de tudo isso aqui, certo? Mas como o T é uma aplicação linear, eu posso pôr o T para dentro aqui, tirar esses escalares para fora. Então, T da soma é a soma das T's, e eu posso tirar os escalares para fora, então eu vou poder escrever o somatório e o alfa T de UI aqui, tá? Mesma coisa do outro lado aqui, quando aplicar T de V, vai ser T de tudo isso aqui, mas eu sei que pela linearidade da T, eu vou poder fazer cada pedacinho, cada somando e tirando os escalares para fora, e vou colocar o T aqui. É isso então que a gente está colocando aqui, ó, o T de U é esse pedaço, e o T de V é esse pedaço aqui. E aí eu uso propriedade de produto interno, que eu também consigo tirar os escalares para fora dessa forma, e aqui eu vou ter também a soma dos pedacinhos do produto interno, porque o produto interno é bilinear, né? Ele é linear em cada uma da primeira e da segunda variável, então é verdade isso aqui. Ok. E aí, então, como o T de U1 até T de UN é um conjunto ortonormal, esse pedacinho aqui vai ser delta de Kronecker, que é o U delta IJ. Então, vai ser 1 se o I for igual ao J, e 0 caso contrário. Por isso, então, que essas duas somas se reduzem a uma soma só, onde eu tenho aqui os mesmos índices, porque caso contrário seria 0. Então, eu posso tirar o resto, que é 0. Por outro lado, a gente vai fazer essa conta aqui. Essa conta, então, aqui eu vou usar de novo a bilinearidade do produto interno para tirar os escalares para fora aqui, para fazer essa soma, tirar a soma para fora também. E aí, eu sei que esse pedacinho aqui também é o delta de Kronecker, IJ, né? E aí, o mesmo argumento anterior, isso aqui vai dar isso aqui, ó. Portanto, eu tenho igualdade aqui, logo, como igualdade é transitiva, eu tenho igualdade entre esse pedacinho e esse pedacinho, portanto, é uma isometria, tá? Agora, então, vamos para um exemplo de uma isometria, na verdade. Se eu tenho um espaço euclidiano, eu vou fazer uma translação de U em U.
que é eu pegar um vetor U e transladar esse vetor U com V, quando eu somo com V, onde esse V está fixo, tá? Para cada U, eu somo o vetor U com esse V fixo. Então, eu estou transladando o, o, o U, tá? Então, eu vou mostrar que T é uma isometria, por quê? E aí, eu vou usar uma daquelas propriedades do meu teorema. Eu vou mostrar que a norma dessa diferença é igual a isso aqui, norma de U menos W, tá? Eu vou querer mostrar isso aqui. E daí, se eu mostrar que vale essa igualdade aqui, entre isso e isso, então vai ser uma isometria pelo teorema, não pela definição. Bom, a gente sabe que T de U é U mais V. E T de W é W mais V, por essa definição aqui, certo? Bom, aqui eu vou ter V, esse menos aqui com esse V aqui, eu vou poder cancelar esse V com esse V, né? Então, eu vou ficar com um menos W. Era exatamente isso que eu queria mostrar, portanto, T é uma isometria. Um outro exemplo que a gente tem é o seguinte, fixa um θ real, e aí considera a rotação, que é uma transformação linear de R2 em R2, onde eu pego um parzinho XY e vou levar em x cosseno θ menos y seno θ, e na segunda variável x seno θ e y cosseno θ. Então, uma rotação é uma isometria. Por quê? Porque eu consigo mostrar, por exemplo, que a norma de T de xy, então aqui eu vou usar outra daquelas condições do meu teorema, que são equivalentes a ser uma isometria. Eu vou mostrar que preserva a norma. Aqui sem quadrado é igual a norma de xy. Norma de xy. Isso que eu vou mostrar, tá? Para todo xy que está no R2. Eu quero mostrar isso aqui. Então, se eu mostrar que o quadrado é igual ao quadrado, eu concluo o que eu quero mostrar, tá? Então, faço a norma ao quadrado para eu ter aqui o produto interno sem raiz quadrada, e aí eu vou fazer o produto interno de t de xy por t de xy. Então, vocês têm que fazer essa conta aqui. Vocês vão fazer isso por isso depois isso por isso, e depois isso por isso. Né? Então, aqui eu já dei uma ajeitada para não ficar gigantesco aqui no slide. E ajeito melhor isso aqui e consigo enxergar. Então, olha aqui, isso aqui eu tenho 1, e isso aqui eu consigo reconhecer o que é, eu tenho 1 também, né? Então, eu tenho x² mais y², que é exatamente o produto interno do par XY por XY, porque eu vou fazer X com X, X com Y, depois Y com X e Y com Y, tá? Que eu vou ter, então, x² mais y², e aí eu vou ter a norma de x por y ao quadrado. Quando eu tirar o quadrado aqui, então, eu vou ter mostrado que vale essa igualdade, portanto, pelo teorema, é uma isometria, tá? Um corolário é que, se eu tiver uma isometria, uma transformação linear que é uma isometria, então ela vai ser injetora. Lembrando que, para mostrar que uma transformação linear é injetora, eu mostro que o único cara que é levado no zero é o zero, né? Basta eu mostrar isso quando eu estou com uma transformação linear. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou fazer o T de U ser zero. Então, se o T de U ser zero, é zero, olha, eu estou colocando aqui nessa igualdade, mas como é uma isometria, eu vou usar a segunda condição do meu teorema, que diz que preserva a norma. Então, isso aqui é verdade, pelo fato de ser uma isometria. E daí, então, eu estou com a norma de U igual a zero. Isso é verdade como
propriedade de norma se somente se o U for zero. Então, eu estou mostrando que o U é zero, portanto, o único elemento do espaço de saída que é levado no zero é o zero. Portanto, por causa da nossa T ser uma transformação linear, eu concluo que ela é injetora, tá? Um outro corolário é o seguinte: se eu tiver uma transformação linear de U em V, que é uma isometria, e a dimensão do espaço de saída e do espaço de chegada forem a mesma, forem iguais, então a transformação vai ser um isomorfismo. Isso vai seguido desse corolário primeiro aqui que a gente fez, que é o seguinte, então, se a gente tem uma isometria, pelo primeiro corolário, ela é injetora. Tá, e aí quando a dimensão é igual, a gente tinha umas coisas equivalentes a ser injetora, sobrejetora, bijetora, era tudo equivalente. Então a gente vai ter a transformação sendo bijetora e, portanto, vai ser um isomorfismo, já que ela é bijetora e linear. Bijetora e linear é isomorfismo. Agora a gente vai ver o seguinte: quando a gente tem uma isometria, como é que fica a matriz da transformação dela de um espaço nele mesmo? Vamos considerar, então, que eu estou com uma isometria e uma base ortonormal do espaço de saída, que é igual ao espaço de chegada, e eu vou denotar por M a matriz da transformação T na base B com entradas A e J. Então, a gente sabe, pela definição de matriz de transformação, que T de UJ é A1J, U1, A2J, U2, A3J, U3 e assim por diante, até ANJ, UN. Então, quando eu fizer essa conta de produto interno entre TUI e TUJ, eu vou ter isso aqui, olha, onde eu vou ter I aqui, então I em todos os lugares J, que está aqui, e igual aqui. E agora eu vou fazer a conta, né? Eu vou fazer esse pelo primeiro, esse pelo segundo e assim por diante. Mas esse aqui por esse aqui vai dar A1I, A1J, U1, U1, e o 1 é 1, certo? Isso aqui é 1 porque eu estou com uma base ortonormal. Então vai ficar só esse pedacinho. Quando eu for fazer esse pelo segundo, vai dar 0, porque o 1 com o 2 dá 0, o 1 com o 3 dá 0, e assim por diante. Então eu vou ter um monte de pedacinhos assim, onde aqui o primeiro índice é igual ao primeiro índice aqui, e o segundo fica I e J, dessa forma. Tá bom. Por outro lado, eu observo também que tem uma isometria, portanto, essa igualdade é verdadeira, e pelo fato dessa base ser ortonormal, isso aqui é verdade, dá o delta de Kronecker aqui. Ou seja, então, o delta de Kronecker é igual a isso aqui, né? Delta IJ. IJ. Já que esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui, certo? Então, o que a gente tem? Se eu observar agora essa parte em vermelho, dentro desse retângulo aqui, isso aqui é multiplicação de colunas da minha matriz. Então, se eu olhar as colunas da matriz M vistas como vetores do Rn, elas são ortonormais, porque eu faço uma coluna pela outra coluna, dá o delta de Kronecker, dá isso aqui. Então, elas são ortonormais. Se eu faço ela por ela mesma, dá 1. E se eu faço ela por outra coluna, dá 0. Com isso também a gente tem o seguinte: a gente repara que a transposta da matriz M pela M dá exatamente essa conta aqui, ó, que é isso. E isso aqui, por causa de dar o delta de Kronecker, dá 1 na diagonal, quando o I e o J são iguais, e 0 caso contrário.
que é a matriz de identidade. Tá? Então, tendo isso na cabeça, a gente tem o seguinte: se eu tenho uma matriz com entradas nos reais, que é N por N, e ela é tal que a transposta dela vezes ela da identidade, então eu digo que ela é uma matriz ortogonal. Tá, uma observação é, se eu tenho uma matriz que é ortogonal, então, quando eu faço o determinante dela ao quadrado, quer dizer, determinante dela vezes o determinante dela, lembrando propriedade de determinante, que o determinante da transposta e da própria matriz são iguais, então eu posso trocar aqui esse M por isso aqui, M transposta, por causa do valor do determinante ser igual. Então, multiplicação de determinantes é o determinante da multiplicação, também vale, que é, se ela for uma matriz ortogonal, M transposta por M da identidade, então posso trocar aqui, determinante da identidade é 1. Portanto, a norma do determinante, o módulo do determinante da matriz M vai ser 1, né? O valor absoluto do determinante de uma matriz que é diagonal vai ser 1. Tá bom, agora vamos para um terceiro exemplo. Vamos considerar o espaço de polinômios de grau qualquer, com produto interno que é dado dessa forma. O produto interno do polinômio P por Q é integral de 0 a 1 de P vezes Q, tá? E eu vou considerar, então, uma transformação linear do espaço de polinômios no espaço de polinômios que é dada dessa forma. Eu levo P em Q, onde o Q é dado assim, ele é T, P de T para cada T que está nos reais. Bem, eu quero verificar se essa transformação é uma isometria ou não. Vamos lá. Vamos verificar se isso aqui é verdade, porque se for uma isometria, isso aqui tem que ser verdade para qualquer P. E eu posso considerar a base canônica, certo? Basta que eu considere isso na base canônica é suficiente, tá? Então isso é muito interessante. Eu junto aquelas 4 condições equivalentes do teorema com o fato de, na verdade, precisar valer aquelas condições numa base, tá? Eu vou tomar a base canônica, que é mais fácil de fazer conta. Então vamos lá. O T de 1 vai ser o Q de 1, onde o Q de 1 é T. Logo, então, quando eu calcular a norma ao quadrado do T de 1, vai ser o produto interno de T de 1 por T de 1, que é T por T. Então, é integral de T vezes T, que é T quadrado. Quando eu calculo essa integral, dá 1/3. Por outro lado, quando eu calculo norma ao quadrado de 1, vai ser o produto interno de 1 por 1, que é integral de 1 vezes 1, que dá 1 quadrado, que é 1, e essa integral aqui dá 1. Então, a gente tem esses valores diferentes. Portanto, isso aqui não é verificado já para o primeiro elemento da base canônica, portanto, não é isometria, tá? Um outro exemplo, vamos considerar o espaço vetorial das matrizes 3 por 1 com entradas reais, munido do produto interno, que é o seguinte, isso aqui vocês podem verificar depois que é de fato produto interno, que satisfaz as condições de produto interno. A matriz A pela matriz B vai ser o traço do quê? Do produto da transposta da B pela A. O traço é o quê? Soma dos elementos da diagonal, tá? Onde A aqui é 3 por 1. A e B são matrizes 3 por 1. Tá. E o espaço vetorial R3, nós vamos considerar munido do produto interno usual. Lembrando, aqui é 3. Então, nós vamos considerar 2 espaços, o M3 por 1, de matrizes 3 por 1, e o espaço R3. Esse aqui, munido do produto interno usual, e esse
espaço de matriz 3 por 1 munido desse outro produto interno. E queremos, aqui de novo colocando 3 aqui, queremos construir uma isometria entre esses dois espaços, dizer que o R3 é isométrico ao M3 por 1, tá? Vamos lá, vamos então construir uma transformação linear, e a gente vai construir dessa forma, tá levando uma tripla do R3 numa matriz 3 por 1, que eu também posso escrever ela assim, e a gente pode provar que essa transformação é de fato linear, vou deixar de presente para vocês verificarem que ela é linear, e a gente verifica que a norma de 1, 0, 0, a gente sabe que é 1, usando o produto interno do R3, e portanto, e a gente calcula isso aqui facilmente, né, você sabe que é o produto interno de 100 por 100, e tira a raiz, certo? E você sabe calcular isso, que é o produto interno usual do R3, né? Então isso aqui por 100, isso aqui vai dar a norma ao quadrado, e depois você tira a raiz, certo? Então isso aqui vai ser igual, e aí tira a raiz disso aqui. Ok, agora por outro lado a gente vai calcular a norma ao quadrado de t de 100, que pela definição dessa transformação vai ser, eu vou fazer isso aqui sendo o produto interno de t 100, 100 por t de 100, certo? T de 100, 100. Mas quanto é t de 100? Olha aqui, t de 100 é uma matriz assim, ou eu posso escrever ela assim, tá? Então, eu vou fazer essa conta aqui, vai ser o produto interno, vai ser o traço da transposta dessa por essa. Por isso que eu estou escrevendo aqui, ó, 100 por esta daqui. Quando eu faço essa conta, essa matriz por essa matriz, dá uma matriz 1 por 1, que é com valor entrada 1, e o traço disso é esse valor mesmo. Tá? Então, quando a gente tirar a raiz quadrada aqui, eu vou tirar a raiz quadrada aqui, e vai dar 1, que é exatamente esse valor também. Com isso, a gente concluiu que vale essa igualdade. E aí a gente tem que fazer para os outros vetores da base canônica do R3, concluindo então que é verdade que a norma do T010 é a norma de 010, e a norma do T de 001 é igual à norma de 001. E daí então a gente verifica que de fato T é uma isometria, tá? E a gente acaba essa aula. Até, pessoal.